nós começamos o ano passado falando a respeito de princípios. E essa série ela foi muito relevante para nós, porque a gente compartilhou aqui juntos princípios e fundamentos que o Senhor tem para o cristão. Esses fundamentos, eles são responsáveis para que eu e você não vivamos apenas de emoções. Para que a gente não viva somente de impulsos, mas que a gente seja adulto suficiente para encarar o Evangelho como ele é. E precisamos desses fundamentos. E aí foram 9 fundamentos, certo? Eu fiz isso baseado no livro do pastor Tiago Brunet, que fala sobre os princípios milenares. E ele traz esses 10 princípios para a vida cristã. E aí, nós fomos, a partir desses insights, conversando aqui. E você sabe que o princípio, ele é importante na nossa vida, porque o princípio ele é atemporal, ele serve para qualquer época, ele também é universal, é em todo lugar, e ele não tem prazo de validade. O princípio ele serve para 2000 anos atrás, ele serve para agora e vai servir até Jesus voltar. E quais foram os princípios que nós trabalhamos? Eu quero lembrar para você, rapidamente aqui, se você esqueceu ou se você não lembra, mas nós começamos falando a respeito do princípio da maturidade. E esse caminho, estudando os princípios dos fundamentos, a gente foi entendendo porque Deus não se revela profundamente a quem escolhe permanecer de forma superficial. Mas nós precisamos de maturidade para sair dessa superficialidade e crescer na verdade. A gente falou também sobre o princípio da verdade, porque não é possível conhecer a Deus de verdade vivendo uma mentira. E nós falamos sobre o princípio da verdade e batemos bastante na mentira. Nós falamos sobre o princípio das palavras, porque quem conhece a Deus aprende a falar como Deus fala. A gente foi confrontado sobre o poder das palavras, porque são elas que revelam o que tem no nosso coração. Por isso a gente precisa tomar cuidado com o que fala. Porque dependendo do que a gente fala, a gente expõe o que está no nosso coração. A gente falou também sobre o princípio da escuta, porque não existe relacionamento com Deus sem aprender a ouvi-lo. Então não basta somente falar sobre Deus, eu preciso ouvir o que Deus está dizendo e também ouvir as pessoas, quem está do nosso lado. Eu falei sobre o princípio da disciplina, porque a intimidade com Deus não cresce por acaso, cresce com constância. Ninguém vai crescer em Deus sem disciplina, sem estar próximo dEle. Eu falei sobre o princípio da generosidade, porque quem conhece a graça de Deus não consegue viver de forma egoísta. Nós fomos desafiados à generosidade, porque ninguém que conhece a graça deixa de reparti-la. O outro princípio que nós falamos, e foi o penúltimo, foi o perdão. Porque ninguém pode conhecer profundamente a Deus sem liberar aquilo que recebeu. Se eu fui perdoado por Deus, eu preciso perdoar o meu irmão. E a gente foi confrontado nisso. E o nosso último princípio estudado aqui foi o princípio da honra. Porque conhecer a Deus muda a forma como você trata a Deus e como você trata as pessoas. A gente falou bastante aqui de reconhecer alguém em honra e também falamos bastante sobre bajulação. A diferença entre bajular e honrar. E depois de ouvir tudo isso, e depois de você concordar com tudo isso, e talvez você possa até ensinar, porque todas essas mensagens foram gravadas, todas essas mensagens estão disponíveis, você pode ouvir cada uma delas, está lá no nosso YouTube, elas estão marcadas, você pode ouvir. Mas eu quero te dizer que princípio sem relacionamento só produz uma coisa: religião. E é uma coisa que você vê a gente falando bastante aqui, que todo ato religioso, ele está desprovido de verdade, porque ele se torna repetitivo, mecânico, e não serve para quase nada. Mas os princípios, eles precisam ser vividos
cada um desses que eu listei para você, precisam produzir transformação. Porque se não produzir nada em você, é só mais um bloquinho de informação que você vai ter e mais um pouco de conteúdo que você vai levar para sua casa. E o que nós vamos ver aqui no final dessa série é justamente isso. O que é que eu faço com tudo isso que eu ouvi? E o nosso último princípio vai ser esse, do crescimento espiritual. Como é que eu posso crescer espiritualmente? E a única forma de você crescer espiritualmente é conhecendo. Conhecendo a Deus. Conhecer. E como é que eu conheço? Esse Deus que está perto de mim. Ou Ele está longe de mim. Então essa espiritualidade é o que nós vamos falar aqui nessa manhã, antes da gente encerrar o culto. Porque devemos conhecer e prosseguir em conhecer. No fim, não será só o quanto você aprendeu sobre Deus, mas quanto você viveu para Ele. E aí eu faço uma pergunta para você já nesse início. É possível você estar perto e ao mesmo tempo longe? É possível você estar perto de Deus e ao mesmo tempo longe de Deus? Imagine assim, um casal que mora na mesma casa, mas eles não se conhecem mais. Eles podem conversar, mas não tem mais conexão. Eles podem até comemorar as datas. Casais é mais difícil, né? Eu vejo os namorados comemorando o mêversário. Todo mês eles comemoram. Os casais às vezes até esquecem, né? Isso dá problema também. Por isso que eu casei no dia que eu nasci. Fui estratégico. Difícil eu esquecer a data do nosso casamento. Mas muita gente que está nessa situação, está perto, mas está longe, porque não tem mais conexão. E eu quero trazer isso aqui para nós, porque é possível viver assim também com Deus. Você pode imaginar que você está perto de Deus, você pode por fora estar fazendo tudo certo, mas por dentro você está completamente equivocado. Você já me ouviu falar aqui que é possível frequentar um culto, cantar as músicas, orar, e mesmo assim você está longe. Tem muita gente que não conhece Deus de verdade. E existe uma forma perfeita de conhecer a Deus. É no seu sofrimento. Por isso que ninguém, quando estiver em sofrimento, diga, Deus me esqueceu. Porque é no sofrimento que você vai encontrar com Ele. É no sofrimento que você vai entender quem é Deus. Por isso nós somos contra aqui esse evangelho triunfalista. Você vai ser vencedor, você vai ser muito rico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Aqui nós dissemos o seguinte: se você vai seguir a cruz, a Cristo, tome a sua cruz. E não tem nenhum glamour em carregar a cruz. E não tem nada triunfal em carregar a cruz, porque a cruz é sofrimento. Então, quando você estiver passando por um momento muito difícil na sua vida, saiba, Deus está falando com você de pertinho. Porque é o momento que a gente mais busca. Você já me viu falando isso aqui. Qual é o momento que você mais busca Deus? Quando você está desempregado. Qual é o momento que você mais busca Deus? Quando tem alguém doente na sua casa. Sim ou não? Estou inventando? O sofrimento atrai você para Deus. O sofrimento faz você buscar mais. Você até acorda de madrugada para orar. Porque o sofrimento te aperta. Então é Deus falando com você de pertinho. Quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Oséias. Se vire para achar Oséias. Vou falar muito. Obrigado. O livro de Oséias. Oséias é um profeta menor, mas que tem um livro gigante. Talvez é o livro com mais escrita que a gente tenha dos profetas menores. E Oséias, ele está num contexto aqui muito complicado. Oséias, capítulo 6. Se você ainda não achou Oséias,
vá no índice da sua Bíblia, está escrito lá, Oséias, veja a página e você vai encontrar. Se está com o aplicativo, está mais fácil, né? Ou você pode acompanhar no telão aí. Eu vou ler uma versão aqui da Corrigida Fiel, da ACF, que diz assim, ó, Oséias 6, verso do 1 ao 3. Vinde e tomemos e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, Ele nos sarará. Ele feriu e Ele nos atará a ferida. Verso 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva é certa, ele nos virá como chuva, e como chuva seródia que rega a terra. Você conhece esse texto? Você já cantou esse texto? Você já orou esse texto? É um bom texto esse? É uma boa oração? O que você acha? Conheçamos e prossigamos em conhecer. A sua saída como a alva, ela é certa, e ele e a nós virá como chuva, uma chuva seródia, no tempo correto que rega a terra. Essa oração é uma oração bonita. Tem muita gente que repete essa oração. Tem muita gente que essa oração, esses versos, eles estariam com certeza, se ainda existisse, não sei se ainda existe, a caixinha de promessas. Tem, Isabel? Então pronto. Com certeza esse texto está lá. Porque todo mundo entende que esse texto aqui, ele é um texto de alguém que está dizendo quem é Deus, como eu amo a Deus, eu quero seguir a Deus. E é uma oração linda. Agora, o contexto de Oséias para esse texto não é esse. O contexto que Oséias está vivendo é o contrário disso tudo aqui que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Vamos continuar lendo o verso 4 do capítulo 6, que diz assim, verso 4. Os 3 primeiros versículos, quem está falando é o povo. O povo está dizendo o que vai fazer. A partir do verso 4, é a resposta de Deus para essa oração. Você imagina você fazer uma oração, como eu acabei de ler aqui, você leu aí na sua Bíblia, e você diz que você quer estar próximo do Senhor, que você entende que o Evangelho, o reino, é como a aurora, é como o dia que é certo que vai nascer. E aí Deus responde assim, verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Pois por isso eu os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos saíram como luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Traíram minha confiança. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, num mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Verso 10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim e de Israel, e Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro ao meu povo. Olha que resposta dura de Deus. Por que Deus está sendo tão duro com essa oração tão fofinha? O que é que está por trás disso? Porque parece que Deus está tão bravo com uma oração que parece tão santa. E aí a gente vai precisar ler o verso anterior, o último do capítulo 5. Vamos ler? Volta aí.
o verso 15 do capítulo 5, que é antes do 6. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Por que essa oração não é fofa? Por que essa oração Deus responde de uma forma tão dura? Porque à primeira vista parece uma oração linda, né? Assim como é certo o amanhecer, eu creio no Senhor. Esse texto aqui me fez lembrar da cena do filme Dias Perfeitos. Um japonês que acorda todo dia com uma rotina. Ele tem uma rotina, ele é um lavador de banheiros em Tóquio. E todos os dias ele faz a mesma coisa. Todo dia ele levanta, dobra a coberta dele, põe a roupa e ele sai para trabalhar. E todos os dias, e o filme repete a cena várias vezes. E quando ele sai de casa, ele abre a porta, ele olha para o céu. Como se ele agradecesse todos os dias por ter acordado. E tem uma árvore, que ele é encantado pela árvore, a árvore balança, aí ele respira, aí ele começa o dia. E o filme todo é só isso. É esse dia a dia dele repetindo, mas ele é um homem grato por acordar todos os dias e ver o dia nascer. Recomendo o filme para você, Dias Perfeitos, é de 2023, você acha ele aí. E assim o povo de Israel está dizendo, eu creio que amanhã eu vou acordar, e tão certo como isso vai acontecer, eu confio no Senhor. Porque Deus então está reprovando essa oração, está rejeitando essa oração. Porque o que eles estão fazendo não é verdade. Essa oração ela é mentirosa. Essa oração não é o que eles de fato sentem. Isso é um retrato dessa espiritualidade falsa. Porque o capítulo 5, se você ler na sua casa, você vai perceber que Deus ele dá uma sentença para Israel. E aí Deus diz, olha, vocês vão para o cativeiro, sim. Vocês devem se arrepender, porque vocês irão para o cativeiro. Então essa oração que eles estão fazendo é porque eles estão com medo dessa sentença e não porque eles amam a Deus. Você está entendendo? Então é uma oração mentirosa. Eles não estão de fato esperando que Deus de fato nasça todos os dias, mas eles estão com medo do que pode acontecer com eles. O contexto que Oséias está vivendo é um contexto péssimo, porque eles estão terminando uma fase de muita prosperidade. As 10 tribos, que depois de Salomão, Jerusalém é dividido, reino do norte, reino do sul. As 10 tribos estão vivendo o melhor momento. Elas estão muito ricas, elas estão cheias de prosperidade. Eles prosperam muito. E junto com a prosperidade, sabe o que vem? Distância de Deus. Eles ficaram cheios de si mesmos. Eles não precisavam mais de Deus, porque eles eram muito prósperos. E aí Israel começa a fazer alianças que não deveria. E as alianças que eles fazem por causa dessa prosperidade afastam o povo de Deus. E eles começam a cometer abominações. O texto que a gente leu de Oséias no começo aqui vai dizer sobre o sacerdote. O sacerdote começa a fazer o que não deveria. O povo começa a se desviar dos ensinamentos do Senhor. E esse ápice do povo de Israel, ele tem uma inclinação que começa a descer agora. E aí eles começam a cometer abominações. E é nesse tempo que é levantado Oséias. Então Oséias ele viu a prosperidade e o distanciamento do povo e vê Deus dizer, olha, eu vou acabar com isso aí. Porque o que vocês estão fazendo não é correto. Vocês precisam se arrepender. Então essa oração ela é mentirosa, porque é muito fácil quando está tudo bem na nossa vida. Só que quando está tudo bem na nossa vida, você não levanta mais de madrugada para orar. Você não se dedica mais à oração. Você para de jejuar, você para de ler o texto, você para de buscar, porque afinal de contas, você está
muito bem. Você já passou por uma fase dessa? Você está muito ruim, você procura muito Deus. Aí você está muito bem, aí você está cansado. Você precisa viajar. Afinal de contas, é um feriado. Vou fazer o quê na igreja? E eu não sou contra quem viaja, tá? Eu também preciso viajar. Mas eu estou dizendo da nossa busca real por Deus. Porque nos tempos bons, a primeira coisa que a gente esquece é de Deus. E o que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente isso. E por que essa oração deles também ela não é sincera? Porque se você prestar atenção lá no verso 1, olha o que eles dizem: vinde, tornemos para o Senhor. Por quê? Está escrito aí na sua Bíblia. Por quê? Porque o Senhor, Ele despedaçou e Ele nos sarará. Eles estão colocando a culpa do que está acontecendo em quem? Em quem? Foi Deus que destruiu, então é Deus que vai curar. O que mais eles dizem? Ele fez a ferida, Ele vai curar. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então perceba que essa oração, ela tem um negocinho aí no meio das coisas. É como se ele dissesse assim: a culpa é de Deus que eu estou passando isso. E é Ele que vai dar jeito nisso. Por isso não tem sinceridade nessa oração. E quando o povo fala, vinde, tornemos ao Senhor, mas Deus já tinha dito isso antes, no 15, como a gente leu. Porque Deus já tinha dado uma sentença. Então o problema não é que eles voltaram, o problema é o porquê eles voltaram. Eles não voltaram porque eles amavam a Deus, eles voltaram porque eles estavam com medo de Deus. E isso acontece bastante conosco também. Porque muitas vezes nós não estamos arrependidos, nós estamos pressionados pelos problemas. A gente precisa sempre colocar diante do Senhor: por que é que você está buscando tanto a Deus? Você tem de fato o seu coração arrependido? Ou você está sendo pressionado pela situação? Sabe aquela frase? Quem não vem por amor, vem? Isso é arrependimento ou é pressão? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não por pressão. A pressão vai empurrar você de volta para Deus. Mas você precisa se perguntar se quando as coisas melhorarem, se você não vai abandoná-lo. Você só vai saber isso quando as coisas melhorarem. E quando as coisas melhorarem, você precisa então responder a Deus: o seu coração está arrependido ou você está somente pressionado? Porque isso é uma fé que ela é uma fé de troca. Eu entrego a minha devoção e Deus me abençoa. Nós combatemos esse tipo de fé. O nosso coração precisa ser um coração arrependido e não pressionado. Quando eu me arrependo, eu me aproximo de Deus. Meu coração é transformado. Não porque eu estou pressionado pelas circunstâncias. Aí então eu arrefeço e aí eu me aproximo de Deus. Então, esse texto aqui, ele é difícil por causa disso. Porque a oração, ela parece real, ela parece verdadeira, mas ela está escondendo coisas com esse povo. E aí eu e você, a gente não precisa de alívio, a gente precisa de transformação. Porque quem só experimenta alívio não é transformado. Na próxima circunstância você vai cair. Você precisa ser transformado por Cristo, não aliviado. Porque você vai se aliviar agora, você vai melhorar e você vai abandonar. Essa manhã eu preciso te dizer, você precisa ser transformado pela palavra de Deus. É muito mais do que ser aliviado.
Obviamente que Deus vai te trazer alívio das suas dores, porque Ele troca os nossos fardos. A parte dele Ele cumpre. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Amém? Então, aquela oração não era uma oração de arrependimento, mas era de uma conveniência. Aí eu quero que você abra aí Isaías 29, verso 13, se você quiser me acompanhar. É um clássico também para esse assunto. Isaías 29, 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo que se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído. Então, qual é a palavra aqui para esse versículo? Coração distante, não tem verdade. O Salmo 51, 17 também diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, humilde, de fato arrependido. Esse coração Deus não despreza. Não é um coração pressionado, é um coração arrependido. Então é além da sua circunstância. É você entregar o seu coração a Deus, independente da sua situação, seja ela qual for. Porque quem trata a fé dessa maneira, só se aproxima de Deus quando precisa, é a mesma coisa que como a gente faz hoje, né? Vamos tirar uma foto nós aqui? Foto não, que ninguém tira foto. Vamos tirar aqui uma selfie. E aí você bate a selfie ali com Deus. Você está na selfie com Deus, mas Deus está andando contigo todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. Eu preciso me aproximar dele com o meu coração arrependido. Conhecer a Deus de verdade. E é não só eu me voltar para ele quando dói, mas é conhecer e prosseguir conhecendo. Essa frase é verdadeira. Eu devo buscar a Deus sempre. É isso que ele está falando. Você não deve buscar a Deus somente quando você precisa, mas você deve buscar a Deus sempre. É o que eu preciso fazer. Buscar a Deus sempre. Hoje Deus ele não está chamando aqui você para melhorar o seu discurso. Mas Ele está te chamando para mudar o seu coração de uma vez por todas. Quem sabe hoje é o dia de você parar de viver de alívio. Você está mal, Deus te alivia. Você melhora, você esquece. Aí você fica mal de novo, Deus te alivia. Aí você fica bem, você esquece. Você pode riscar isso da sua vida, se você tiver o seu coração transformado. Amém? Então, Deus não quer só resolver o seu problema, Ele quer mudar a sua vida. Isso tem uma diferença muito grande. Você precisa tomar cuidado com essa fé utilitária. O que é uma fé utilitária? É só buscar Deus quando você precisa. Então, você entrega a devoção e você é abençoado. Isso tem um nome, chama-se barganha. O reino de Deus não cabe barganha. Até porque Deus, Ele abençoa quando Ele quer. Você pode passar 30 dias de jejum e não acontecer nada na sua vida, se não for vontade de Deus. Porque não é o que eu faço, é o que Ele faz. Não estou desestimulando você a jejuar. Eu estou dizendo que não é por causa do seu jejum que Deus responde. Há um propósito eterno de Deus para todas as coisas. E se aquilo que você está passando está dentro do propósito eterno de Deus, você vai ser ouvido. Glória a Deus por isso. E quando você for abençoado, o seu testemunho é: eu estou no propósito de Deus porque Ele respondeu. Agora, você não é respondido porque você precisa. Você é respondido porque há um propósito eterno de Deus para todas as coisas. O Evangelho não tem nada a ver com os seus problemas. O Evangelho tem a ver com a salvação do mundo. Você precisa entender isso. Do contrário,
você vai viver uma fé utilitária. Você entrega a devoção e recebe a bênção. Aqui não. Eu preciso dizer isso para você. A sua fé precisa ser madura. Crer em Deus de forma rendida, não por pressão. As pressões vão vir, porque o mundo está nas mãos de Satanás. Nós teremos muitas aflições, mas a promessa também está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até amanhã. Até o mês que vem. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Amém? Nosso segundo ponto aqui, então, que os rituais, eles não substituem relacionamento. E o que o povo estava fazendo era um ritual. Como se dissesse para Deus, olha, nós estamos aqui e nós faremos aqui sacrifícios. E aí Deus está respondendo para eles, pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o povo estava entregando aquilo que era corriqueiro. Deus não está interessado nos seus holocaustos, nos seus esforços, mas eu vou todo domingo, eu não falto nem no feriado. Se isso não for uma entrega sua, de rendição, não serve para nada. Não é real, não é verdadeiro, não tem rendição. Eu e você, nós precisamos entender isso. Então o problema não é a ausência do culto, mas é a ausência da constância. Eu sei servir a Deus em todos os momentos. Quando está tudo bem e quando está tudo ruim. Eu preciso entender isso. Então não pode ser momentâneo, não pode ser emocional, não pode ser passageiro, tem que ser prático. 1 Samuel 15, 22, eu vou ler para você. Diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, do que os sacrifícios ele está falando. Então Deus não está interessado na sua performance. Deus quer uma transformação real. Sexta-feira eu estava numa palestra de um homem que tem uma igreja lá em Pernambuco, lá em Coqueiral. Zé Marcos, pastor Zé Marcos, um homem muito sábio. Ele tem 1,35 m, que ele é desse tamanho, é quase um anão. Mas é um homem enorme no que ele entende do Evangelho. E um dos nossos papos na quinta-feira foi: Deus não está interessado em performance, enquanto você sabe. Porque não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, se você não pratica. Não adianta você acordar de madrugada, se o seu coração, ele não se inclina para o que sofre. Então essas coisas não impressionam a Deus, se não houver uma vida rendida a nós. Então o Evangelho não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Deus fez por nós. E como que eu replico isso para o próximo. E nós gastamos uma tarde inteira ali falando a respeito dessa performance. Qual é o papel da igreja? Porque a igreja deve socorrer os vulneráveis. E todos os meses, essa igreja da Penha, ela vem sendo pressionada a ajudar os vulneráveis. E a nossa preocupação é como nós vamos dar conta de tanta gente que precisa. Semana passada eu disse para vocês aqui que nós fomos procurados por uma missionária que ela pegou parte da herança dela e ela adotou 20 crianças lá na Indonésia. Nós falamos, que lindo, 20 crianças adotadas. Só que a comunidade que ela adotou as crianças disse, não. Não dá para adotar 20. Tem essas 180 aqui, ó.
200 crianças. 200 crianças que recebem educação, alimentação e palavra de Deus. E aí ela montou uma organização, que ela chama de Oásis, e essas crianças são atendidas por missionários que estão lá na Indonésia. Qual é o problema de ter um trabalho lá na Indonésia? Porque o dinheiro que chega lá tem que ser em dólar. Agora você imagina arrecadar dinheiro em real e você enviar em dólar. O dinheiro sai daqui e chega lá 6 vezes menos. Ou seja, tudo que arrecada aqui precisa ser 6 vezes mais, para fazer alguma diferença lá. E ela nos pediu ajuda. A mulher está morrendo, tem 80 anos. Está preocupada, quem é que vai continuar com isso? E ela tem razão, quem é que vai continuar? Qual é a igreja que quer continuar esse trabalho? E ela bateu na nossa porta. Minhas pernas tremeram. Misericórdia. Eu acho que ela não nos conhece. Mas ela conhece bem. É um desafio. E não só esse trabalho. Você sabe, em Moçambique, nós temos um missionário lá, um homem fazendo uma obra sozinho, no meio de uma comunidade. E a gente nem sabe como é que ele vive direito. Nós estamos ajudando ele. Nós vamos enviar uma junta missionária para encontrar com ele lá em Moçambique. Porque até nós chegarmos lá, então uma junta missionária que já está na África, vai chegar até ele, para ver o que a gente pode fazer mais. E assim são as coisas, irmãos. Então, o Evangelho, ele não é para o nosso conforto, mas ele é para distribuir. O amor de Cristo derramado sobre nós é um amor que precisa ser derramado para o outro. Você já foi abençoado, está na hora de você abençoar. Você já foi alcançado, está na hora da gente alcançar. E essas coisas vão acontecendo conosco. E é esse evangelho real, verdadeiro, que nós precisamos. Então, por isso, nós precisamos amadurecer rápido. Você já foi batizado faz quanto tempo? E aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu não posso ficar cuidando de você com uma chupeta e uma mamadeira o resto da sua vida. E, infelizmente, algumas vezes, eu estou com gente adulta aqui, ó. Aquele homão, você carregando aquele homão, assim. Precisa crescer. Precisa ter o coração rendido. Não existe evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz é outra coisa. Existe algo específico do Senhor para a sua vida. Se o evangelho não te pedir nada, uma renúncia na sua vida, você não está vivendo o evangelho. A renúncia é as suas próprias vontades, os seus desejos, aquilo que você imagina. O evangelho vai bagunçar essas coisas na sua vida. Então tem uma renúncia aí, que eu tive que fazer, que você precisa fazer também. É esse seu jeitinho? É esse seu temperamento? É esse seu pensamento? É essa sua forma de pensar? É esse seu apego ao dinheiro? O evangelho precisa transformar isso aí. Existe algo maior do que os seus problemas. É o reino de Deus. Você está sendo chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Se você não estiver vivendo isso, você está vivendo outra coisa. É melhor você ir para outra religião. Que tem religião que abraça esse tipo de coisa. O evangelho não. Vai exigir de você uma renúncia. Entenda o que é que Deus está te pedindo. Então não adianta culto sem mudança, não adianta oração sem obediência e não adianta Bíblia sem prática, meu irmão. Se a gente for em Mateus, tem 2 versículos que Jesus faz referência a esses textos que a gente estava lendo aqui. Mateus 9:13, eu vou ler, e Mateus 15, verso 8. Mateus 9:13, Jesus vai dizer assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Obviamente, Jesus está fazendo uma referência ao texto que a gente estava lendo. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus não chama ninguém para ficar rico. Deus não chama nenhuma mulher para ela casar.
Deus não chama ninguém para você trocar de casa. Deus não chama ninguém para você ficar bonito. Deus te chama ao arrependimento dos seus pecados. Isso é o Evangelho. Mateus 15, verso 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está falando anos depois, centenas de anos depois do profeta Oséias. E quais são os problemas que Jesus está falando? Os mesmos. Oséias falou lá antes do cativeiro. Jesus está falando anos depois. E os problemas são os mesmos. O profeta está falando hoje aqui no domingo. E os problemas são os mesmos. Veja como isso é real. E é uma verdade que ela atravessa gerações. Jesus está dizendo, vocês sabem fazer religião, mostrar as coreografias, mas vocês não vivem o reino. Você pode estar fazendo tudo certo por fora e completamente vazio por dentro. A religião ela é perigosa, irmãos, porque ela dá uma falsa sensação de proximidade com Deus, mas ela não exige transformação. Por isso que você vai ouvir nesse púlpito aqui, todos os domingos, muda a sua vida em nome de Jesus. O Evangelho não é para te trazer conforto, é para transformar a sua vida. Você precisa ser melhor em Cristo todos os dias. Por isso precisa de arrependimento. Deus não quer só o que você faz, Ele quer que você o conheça. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não pelos rituais, mas por uma vida transformada. Amém? Último ponto aqui para a gente ir para o final. O que significa conhecer a Deus de verdade? Se é isso que a gente deve conhecer e prosseguindo conhecer. Conhecer a Deus de verdade não é você frequentar mais cultos, você frequentar 3 igrejas diferentes, que agora tem o multi-igrejas, né? São pessoas que frequentam igrejas diferentes. Então, se eu quero uma igreja mais agitada, uma igreja que grita mais, uma igreja que tem mais profecia, uma igreja que o pastor fala e todo mundo sai dançando, você acha essa igreja aí? Você quer uma igreja mais tranquila, então você procura uma igreja, o pastor fala baixinho e todo mundo só lê o texto e tudo certo. E aí se você quer uma igreja mais família, mais tal, você vem para cá. Aí você frequenta 3 igrejas. Essas igrejas não vão fazer nenhum efeito na sua vida se você não for transformado. Não é isso que vai fazer você conhecer a Deus. O que Deus está pedindo de nós é mais obediência, mais misericórdia e mais intimidade real com Ele. Coração rendido, não por pressão, coração rendido. Então, conhecer a Deus não é informação. Conhecer a Deus é relacionamento. Jeremias 9:23, eu vou ler rápido para você. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria e nem se glorie nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Deus está dizendo, se você vai se orgulhar de algo, se orgulhe em me conhecer. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não começa depois da morte, mas a vida eterna começa agora. A sua eternidade começa agora. O Salmo 51, ele dá um exemplo de um coração arrependido. Davi, quando ele faz aquele crime horroroso, que ele deseja uma mulher, ele possui uma mulher casada, essa mulher, ela engravida, Davi, ele mata o marido dessa mulher, não pelas suas mãos, mas ele coloca esse homem que é um guerreiro do seu exército na frente do exército para que ele morra.
Davi foi perverso. E aí ele faz uma oração a Deus, reconhecendo esse pecado, que é o Salmo 51. E ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lances fora da tua presença. Não me retires o teu espírito. Davi, ele não está negociando ali a punição que ele está recebendo. O medo de Davi era: eu não quero perder a presença de Deus. Ele reconhece o seu erro, mas ele diz: não me retires a tua presença. Isso é um coração rendido. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não pelas coisas que ele fez, que são terríveis. É que o coração de Davi era um coração rendido. Mesmo no pior erro da vida dele, ele faz uma oração como essa: eu quero um coração puro, não me tires da tua presença. Então, conhecer a Deus muda tudo na nossa vida. Muda a sua forma de pensar, de reagir, muda a sua forma de tratar as pessoas. É isso que o Evangelho faz. O chamado de Deus para você hoje é: volte-se para Deus com o seu coração rendido. Hoje é dia de você sair dessa superficialidade. Hoje não é dia de você prometer mais nada, mas é de viver o que um dia você prometeu. Você não precisa de mais coisas, você precisa cumprir o que você disse que ia fazer. Isso é um coração rendido. Então essa série, ela não termina hoje aqui. Ela começou uma transformação em você. Os áudios estão gravados. Você pode ouvir de novo se você quiser. Mas a partir de hoje, algo começa a transformar a sua vida. Pelo poder de Deus, não pelas minhas palavras. Se você entender que você precisa de maturidade, de verdade, que você precisa se atentar ao poder que as palavras têm, que você precisa entender que a escuta, ela é importante, que a paz faz parte de nós, que a disciplina, ela é e é necessária para cada um de nós, que a generosidade, o perdão, a honra e o conhecimento de Deus sempre é importante. Essas coisas vão transformar a sua vida. E a sua fé não vai ser utilitária. Essa troca de devoção por bênção. Deus, Ele quer mais de cada um de nós. Queria que você fechasse os seus olhos, eu vou chamar a banda aqui. E nós vamos encerrar. Esses princípios, eles mostram um caminho para nós. E o caminho é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tudo que o profeta disse para Israel aconteceu. O povo foi derrotado, foi para a Babilônia. Mas a promessa era: vocês vão à Babilônia, mas vocês voltarão. Junto com aquela sentença, tinha também a promessa do retorno. Então aquele povo pagou pelos seus erros de terem abandonado a Deus. Mas Deus disse: vocês serão subjugados, mas vocês retornarão. Prestem atenção no que eu estou falando. Talvez hoje você precisa se arrepender. Não de um erro específico, mas de uma vida inteira vivida sem profundidade. Não caia no erro de viver um evangelho sem cruz. Não caia no erro de viver o evangelho sem a palavra. Não caia no erro de viver uma fé que é uma troca, de uma espiritualidade de aparência. Você parece um devoto. Não caia no erro de ter um relacionamento superficial com Deus. Então hoje, sem ensaio, sem religião, sem palavras bonitas, você, a sua oração, você pode se entregar a Ele hoje,
para viver de verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Existe uma forma de conhecer a Deus, e ela é real e é verdadeira. Fuja da mentira, do engano, da aparência. Você até parece cristão, você tem até cara de crente, a sua roupa até parece que você é cristão. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado num coração rendido. Eu preciso buscar Deus dessa maneira. Eu não quero parecer nada, eu preciso ser um homem de Deus. Você também precisa buscar isso. Eu não sei quantos aqui nessa manhã estão iludidos, achando que estão perto, mas na verdade estão longe. Eu não sei se alguém aqui essa manhã talvez precise fazer essa oração sincera com o Senhor. Talvez seja um dia até de você pedir perdão, porque você só está com Ele quando você precisa. E muitas vezes Deus é tão misericordioso que Ele te abençoa mesmo assim. Eu acho que a gente pode fazer mais, com o coração rendido, não pressionado. Em nome de Jesus, meu irmão, desejo do fundo do meu coração que você tenha um relacionamento com Deus real, verdadeiro, apesar das pressões. Que você tenha essa experiência de andar com Deus, não porque você está necessitado, mas porque o seu coração é rendido. E mesmo no dia que você tiver com muita necessidade, você vai poder buscar a Deus, sabendo que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E no dia que você estiver muito bem, você não se esqueça de quem Ele é. Feche seus olhos, faça a sua oração. Vem sobre